Nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 principais erros em projetos de rede de hidrante. Vem comigo! Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Cássio Oliveira, eu sou engenheiro especialista em sistemas de proteção contra incêndio e nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre os principais erros, os 3 principais erros que ocorrem quando a gente está dimensionando sistemas de proteção contra incêndio, mais especificamente de rede de hidrante. Dá uma olhada aqui quais são esses erros, beleza? Olha só, o principal erro que acontece quando a gente está dimensionando rede de hidrante é, na verdade, dimensionar a reserva técnica de incêndio de forma incorreta, ok? Esse daí é um dos principais erros. Por que isso ocorre? Dá uma olhada aqui, ó. Isso ocorre porque geralmente, se a gente começar fazendo o enquadramento da edificação de forma errada, a gente vai ter o levantamento dos dados para dimensionar a rede de hidrante também de forma errada. Como é que ocorre isso? Por exemplo, e aqui nesse estabelecimento aqui, nesse projeto aqui que eu fiz, eu tenho um galpão, tá? Esse galpão ele é alugado para uma distribuidora de peças automotivas, tá bom? Então esse galpão, ele armazena peças automotivas, beleza. Aí tu pegou, por exemplo, tu pegou um projeto arquitetônico e o teu cliente falou assim: olha, engenheiro ou arquiteto, eu preciso que tu me dê uma proposta para elaborar esse tipo de projeto de incêndio, tá? Eu já elaborei o projeto arquitetônico, já elaborei os demais projetos complementares e agora eu estou precisando que tu me passe um orçamento para eu poder elaborar esse projeto de combate a incêndio. Fala para ele, beleza. E ele fala assim para ti, olha, mas antes de tu elaborar essa proposta, eu quero que tu me fale quanto de água eu tenho que ter no meu reservatório de combate a incêndio, ok? Digamos que ele já seja o teu cliente, e por ser o teu cliente, ele já vai fechar contigo, já sente confiança que tu é um engenheiro dele, que tu já aprovou outros projetos e ele já vai fechar o serviço contigo. E aí ele te pergunta assim, qual é o valor, qual é a quantidade de água que eu tenho que deixar no meu reservatório, e o meu pessoal ali ele já tem que localizar, já tem que começar a construir o meu reservatório para a água do bombeiro, para a água de incêndio, é assim que eles falam, tá ok? E aí já começa a surgir, por exemplo, assim, as dúvidas sobre qual o valor o volume da reserva técnica de incêndio que eu tenho que informar para ele, antes mesmo de elaborar o projeto, fechou? Então dá uma olhada aqui, ó. Então esse aqui é o primeiro erro. E como é que ocorre esse erro? Olha só, nota que aqui eu tenho vamos dizer assim, isso aqui é uma distribuidora de autopeças, tá? Mas é um galpão. Esse galpão aqui, ele tem um proprietário A, tá? E ele alugou para o dono da empresa, que trabalha com distribuição de peças automotivas, alugou para ele. Beleza. Tu tá fazendo o projeto, tu vai elaborar esse projeto para o dono da empresa, tá? Não para o dono do galpão, ok? Digamos que o dono do galpão só construiu o galpão comercial lá, construiu o galpão comercial e não instalou nada. Não instalou rede de hidrante, não instalou sistema de incêndio, não tem reserva técnica de incêndio, não tem nada, tá bom? E aí tu vai estar projetando para o dono da empresa, da distribuidora que alugou esse galpão, tá ok? Presta atenção como é que funciona isso daí, tá bom? Então tá. E aí o dono desse galpão aqui, o dono dessa empresa de distribuidora de peças, ele te fala assim, olha, o valor que eu gastar aqui no sistema de incêndio, ele vai ser abatido no valor do aluguel. Beleza, mais uma informação. Então, o que vai acontecer aqui? O sistema de combate a incêndio, ele vai ficar para o estabelecimento, tá ok? Então presta atenção nessa informação. Então eu tenho o dono do galpão que alugou para o dono da distribuidora, beleza? E o dono da distribuidora vai instalar o sistema e o sistema vai ser abatido no valor do aluguel, tá? Então a gente tem 2 situações aí. Agora pensa comigo, se eu projetar esse sistema aqui para um galpão comercial, tá? Eu dimensionar esse sistema de hidrante aqui para um galpão comercial é diferente de eu dimensionar esse sistema de hidrante para um depósito de autopeças, entendeu? Ou seja, são ocupações diferentes,
são riscos diferentes também, ok? Então, a quantidade de água para o sistema de hidrante também vai ser diferente, entendeu? Então, vamos lá. Se tu pega essa situação aqui para projetar, tu tem essa situação em que é uma distribuidora de autopeças e tu tem um dono externo do galpão. Vai projetar de um jeito e tu ia projetar de outro jeito se fosse nessa outra situação. Se o dono do galpão fosse o dono da distribuidora, tá bom? Tu ia projetar de outra maneira. Aí tu ia perguntar, essa tua empresa de distribuição de peças, de automóveis, ela já tem muito tempo aqui nesse galpão? Como é? Tu já alugou esse galpão para outros clientes? Como é que funciona? Aí ele fala, não, esse galpão, essa distribuidora de autopeças, ela já está aí há bastante tempo nesse galpão. Esse galpão é de propriedade da empresa mesmo, e eu quero que tu dimensione um sistema de combate a incêndio para esse tipo de estabelecimento, beleza? Então, nessa situação, tu vai dimensionar para o risco relacionado ao depósito de autopeças, tá bom? E para outra situação, o dono do galpão alugar para uma distribuidora de autopeças, tu vai dimensionar esse sistema para um galpão comercial, ok? Por exemplo, se tu tá trabalhando para o dono do galpão, o dono do galpão, ele alugou para a distribuidora, beleza? De autopeças. E se de repente, no ano que vem, essa distribuidora resolver trocar, sair do galpão, entregar e vem uma outra atividade para cá, entendeu? Então vai ficar muito mais complicado de alterar esse sistema, tá bom? Se tu dimensionar para o risco baixo. Se tu dimensionar para um risco mais elevado, fica muito mais fácil, porque se abrange assim muito mais empresas muito mais possibilidades para te colocar aqui dentro, ok? E, por exemplo, vai sair o depósito de autopeças, que é risco baixo, e aí vai entrar um supermercado. O supermercado já é risco médio, entendeu? Então, o que vai acontecer? O sistema não vai atender. Se tu dimensionou o sistema para risco baixo e depois o cara entrega o galpão, o sistema está dimensionado para risco baixo, a área vai continuar sendo a mesma, mas só que vai um supermercado para ir. E o supermercado, as características, a carga de incêndio dele já é para risco médio. Então, se é para risco médio, a reserva técnica que tu dimensionou para risco baixo, ela não vai atender, entendeu? Ou seja, tu vai ter que ampliar a reserva técnica, vai ter que mudar o sistema, vai mudar a bomba, vai mudar a pressão, vai mudar tudo, entendeu? Então, é melhor dimensionar, no caso de galpão comercial, é melhor dimensionar para risco médio, tá ok? Dimensiona como se fosse para risco médio mesmo, beleza? Então, esse aqui é um erro muito comum que ocorre, que dá assim uma despesa a mais para os clientes, porque se tu tem galpão comercial e tu não sabe o que vai ser ali, por exemplo, tu tem um condomínio de galpão e tu não sabe o que vai ser ali, não sabe o galpão se vai vender, se vai armazenar pólvora, se vai armazenar ferro, e o risco é diferente, a carga é diferente, o que vai acontecer? Tu vai ter que dimensionar para risco médio, tá ok? Então, aqui, olha, na norma, eu vim aqui nessa norma, por exemplo, eu tenho aqui, ó, risco baixo, aqui, ó, até 300, C1, A3, até 300 MJ, D4, até 300, E1, E3, E4, olha, até 300, garagem, aí tem J1 e J2. O que seria esse J1 e o J2? Depósitos, tá bom? E assim, olha, digamos que esse galpão aqui, ele tenha 5.000 metros quadrados. Se ele tiver 5.000 metros quadrados, ele está enquadrado onde? Está enquadrado aqui, ó, acima de 2.500 até 5.000. Então, se tu dimensionar para J1 ou J2, o que vai acontecer? É 5.000, tu vai colocar um reservatório lá, olha, de 12 metros cúbicos, se for utilizar o tipo 2. Agora, se tu dimensionar para risco médio, grupo C, olha só, galpão comercial no caso, né? Tu vai estar dimensionando ele aqui, ó, risco médio, ó, C2, acima de 300 até 1.000. Tu vai estar dimensionando ele para um tipo 3 de 18 metros cúbicos, entendeu? Então aqui, olha, o volume do reservatório, de acordo com o que tu está dimensionando, é diferente. E cai naqueles casos lá que a gente verificou. Olha aqui, ó, tá? Se eu tenho uma distribuidora de peças e eu tenho
um proprietário diferente, que é o dono do galpão comercial, ok? Então, na maioria dos casos, o que eu faço? Eu dimensiono logo para galpão comercial, ok? Eu dimensiono para galpão comercial, porque já atende toda a classe do risco baixo, que são essas classes aqui, olha. Todas essas classes aqui já atende praticamente toda a do risco médio, e aí do risco alto já é assim uma quantidade bem menor. Então, é mais fácil ele alugar o galpão comercial para todas essas atividades aqui do que ele alugar para essas atividades aqui, tá ok? Então, quando a gente dimensiona para essa situação aqui, o que acontece? Por exemplo, se tivesse entre 10 e 20 mil, ou se tivesse entre 5 e 10 mil metros quadrados, olha quanto ia ter de reserva técnica, 25 metros cúbicos. Então, se tu já garante esse reservatório, tu não precisa ficar mudando o sistema depois. Se for um sistema risco baixo e que for alugar, que vier alugar o galpão, o sistema já serve, ok? Não vai precisar mudar. Não vai precisar passar de 12 metros cúbicos e ampliar o teu reservatório para 18 metros cúbicos. Aqui é um macete que vai economizar para o bolso do teu cliente, ok? E assim, tu não tem que só simplesmente fazer isso daqui no projeto, como eu estou te mostrando aqui. Tu tem que explicar para ele, ele vai ter uma redução no bolso dele, ok? Aí o que tu vai estar ganhando com isso? Tu vai estar ganhando a credibilidade do teu cliente, porque tu está pensando no bolso dele para ele não gastar muito, ok? E para os próximos projetos, por exemplo, quando modificar, tu está projetando para o dono do galpão. O dono do galpão, ele alugou para uma distribuidora de autopeças. Aí a distribuidora de autopeças saiu daqui, entrou um supermercado. Aí o dono do galpão vai te indicar para te projetar e regularizar o VCB para o cara do supermercado. Acontece muito isso daqui, entendeu? Eu faço vários projetos de vários clientes que são donos de condomínio de galpão, e cada vez que entra um cliente lá, é eu que faço o projeto para ele, entendeu? Eu que resolvo a situação. E aí, o que acontece? Tu vai pegar vários projetos de um projeto que tu já fez, entendeu? Tu vai só fazer a alteração do layout e tu vai cobrar o mesmo tanto. Tu não tem que cobrar menos nem mais, tu vai cobrar o mesmo tanto que tu cobrou, tá bom? Se tu cobrou, por exemplo, aqui R$8.000 nesse projeto, se sai esse daqui, vem um supermercado e ele pede para te fazer uma proposta, cobra os mesmos 8 mil ou cobra mais, entendeu? Por quê? Porque tu já tem o cliente na mão, ele já confia em ti e ele já vai, assim, saber que tu vai resolver para ele, tá ok? Então esse é um erro muito comum e às vezes o engenheiro que não tem muita experiência nessa área, ele não consegue identificar, tá bom? Mas como tu já tá vendo aqui, nesse vídeo, eu já tô abrindo teus olhos aí para te não errar nesse processo aí, beleza? Entendeu aqui, né? E se tu quer, por exemplo, dimensionar, saber quanto de água que vai precisar do teu reservatório, tu vai aqui nessa IT, olha, é na IT 22 do CBM SP, ok? Aí tu fala assim, Cássio, mas aqui no meu estado, que eu sou de Minas Gerais, ou eu sou do Rio Grande do Sul, ou eu sou do Nordeste, aqui é outra IT, não é essa daí, entendeu? Aí o que tu vai fazer? Tu vai entrar na tua IT e vai ser muito semelhante a essa daqui, entendeu? Porque a maioria dos estados aí, o que eles fazem? Eles só fazem copiar essa IT aqui, ok? Aqui no estado do Pará, assim, 95% é IT de São Paulo, tá bom? E as aulas que eu dou aqui nesse treinamento aqui no YouTube, é só explicando sobre as ITs de São Paulo mesmo, porque abrange pessoal de todo o Brasil, ok? Cássio, não serve, mas tu faz a adaptação para o teu estado, tá ok? Aqui pode mudar muito pouco. Por exemplo, na parte de distanciamento de extintor, muda assim, cerca de 5 metros, 10 metros, uma distância a percorrer. Por exemplo, acho que no Rio de Janeiro, a distância a percorrer até o extintor no risco baixo se eu não me engano, é de 20 metros. E aqui é de 25 metros, entendeu? Então, uns começam com 15, 20, 25, outros começam com 10, 15 e 20 metros, tá? Então, é só fazer essa mudança aí dos tamanhos. Por exemplo, no teu estado, pode pedir mais reserva técnica de incêndio, pode pedir mais água, mas o entendimento é o mesmo, tá ok? Beleza?
Deixa eu ver aqui o outro erro comum. Vamos lá. Olha só, o outro erro comum em sistema de hidrante não é nem relacionado a projeto, tá? É relacionado à manutenção do sistema, ok? Eu não sei se tu já verificou alguns vídeos aí no WhatsApp e de meio a meio pegando fogo, supermercado pegando fogo, em que os brigadistas eles vão ligar o sistema de hidrante e a água não dá pressão, e aí o incêndio continua avançando e eles não conseguem combater porque a água não dá pressão no hidrante, ok? Então, outro erro muito comum no sistema de hidrante é a falta de manutenção para deixar ele sempre no automático, tá, ok? Então, esse erro acontece bastante em sistemas aí, porque geralmente o Corpo de Bombeiros ele vai fazer a vistoria uma vez ao ano, quando vai. Tem edificações que ele faz 2 vezes ao ano. E tem edificação que ele faz de 6 em 6 meses. Mas na maioria das edificações é uma vez ao ano. Então, depois que aprovou, o pessoal não quer nem saber mais desse sistema aqui, entendeu? E aí, o que que acontece? Acontece que o sistema, quando precisa utilizar o sistema, ele não funciona. Então, como esse sistema aqui, ele tem que funcionar no automático, e aí esses pressostatos aqui, eu já gravei outros vídeos ensinando como é que funciona, deve estar aí pelo canal, eles não conseguem acionar a bomba, não conseguem detectar a diferença de pressão na rede e não conseguem acionar a bomba de incêndio, ok? E quando não aciona a bomba de incêndio, que acontece? Não tem pressão na rede, mas tem uma forma de ligar a bomba que é no manual. Pode ligar no quadro de comando ou no acionamento à distância, que tem que ter também, tá? Então, todo o sistema de hidrante, ele tem que ter um acionamento de bomba à distância. No caso, eu tenho um acionamento de bomba aqui no quadro de comando, olha, tá? No próprio quadro de comando eu já tenho um acionamento de bomba, em que eu posso deixar ele no neutro, no manual e no automático. E aqui também, olha, verificar, aqui nesse hidrante número 5, eu posso fazer o acionamento dessa bomba também, tá? Esse acionamento aqui, ele pode ser uma botoeira tipo cogumelo, com uma sinalização, e essa fiação aqui, ela vem e liga aqui nesse quadro. Então, quando eu aperto lá o acionamento à distância, é tipo um interruptor mesmo. Passa energia para a bomba, libera energia aqui e a bomba liga e pressuriza o sistema, tá, ok? Tem outro erro também aqui que ocorre com manutenção. Esse aqui eu vou explorar mais em outros vídeos. É quando a gente não coloca aqui o nosso reservatório, entendeu? Não deixa água na sucção da bomba, tá? Quando eu tenho problema na minha válvula, na minha válvula de pé com crivo aqui, o que que acontece? Eu não consigo manter a água da escorva que a gente chama, tá? E se eu não tenho a água da escorva, o que que acontece? A bomba ela vai girar e não vai conseguir puxar a água do reservatório, tá? Então, se ela não consegue puxar a água do reservatório, ela não vai conseguir pressurizar o sistema. E aí não vai funcionar, tá bom? Então, esse é um erro também muito comum quando se trata de manutenção do sistema de hidrante. Fechou? Bora para o próximo erro agora. Deixa eu ver aqui. Próximo erro está ligado ao posicionamento dos hidrantes, tá bom? Então, nesse erro aqui, o que que acontece? Olha só, todo projeto de rede de hidrante, eu tenho que ter um hidrante a 5 metros da saída principal, ok? Por que eu tenho que ter esse hidrante a 5 metros da saída principal? É obrigatório eu ter esse hidrante. Por quê? Porque é o primeiro hidrante em que vai, por exemplo, a guarnição do Corpo de Bombeiros ela vai entrar pela entrada principal ou por outro canto e vai verificar que logo na entrada eu tenho que ter um hidrante, que é essa entrada aqui praticamente da edificação. Aqui já é a fachada da edificação, aqui está passando a rua, o hidrante de passeio está aqui, então o bombeiro já sabe que tem um hidrante aqui próximo, tá? Por quê? Porque é um item obrigatório de norma. E às vezes a pessoa, quando está projetando, o projetista, o engenheiro, o arquiteto, ele não consegue, ele esquece desse hidrante aqui. E se ele esquecer, é certo vir uma não conformidade na análise do projeto dele. E o que que vai acontecer? O projeto vai ser reprovado e certamente vai ser solicitado para ele localizar esse hidrante de maneira correta, ok? Então, o hidrante ele tem que estar a 5 metros, no máximo, da saída principal, tá bom? Então, não tem escapatória, tem que ter esse hidrante.
Então, quando tu estiver projetando, quando tu iniciar o teu projeto, a primeira coisa que tu vai colocar é logo esse hidrante. E daqui que tu segue para os demais, tá ok? Eu vou gravar outros vídeos também dizendo sobre o posicionamento dos hidrantes, tá ok? Para ver se tu consegue assim assimilar e não errar. Não precisa colocar hidrante a mais e não pode colocar hidrante a menos também, tá? Eu já peguei vários projetos que estava muito dimensionado, tinha muito hidrante. E quando tem muito hidrante, o que acontece? Aumenta todo o sistema, encarece muito o sistema. Por quê? Porque o cliente ele vai ter que comprar abrigo de mangueira, vai ter que comprar geralmente 2 mangueiras de 15 metros, vai ter que comprar esguicho, adaptador, registro. A bomba vai dar com uma potência maior, por quê? Porque eu vou ter uma maior perda de carga, tá ok? Eu vou precisar de mais tubulação de descida, nesse caso aqui que a tubulação está passando toda aérea, eu vou precisar de mais tubulação de descida, mais conexão, entendeu? Eu vou gastar mais mão de obra também para poder instalar o sistema. Então encarece muito o sistema. E se eu tiver assim um superdimensionamento da rede de hidrante, tá? Porque não é simplesmente eu vou encher de hidrante ou eu vou encher de extintor para ver se meu projeto é aprovado logo. Não, tem uns distanciamentos que a gente tem que percorrer, uma distância que eu tenho que considerar um perímetro até chegar no hidrante, tá bom? Então, isso aqui eu vou abordar em outro vídeo para poder ficar assim mais claro, para poder ninguém errar isso daí nos seus projetos, beleza? Então, é isso, pessoal. A gente falou aí sobre esses 3 tópicos sobre rede de hidrantes. Se tu gostou dessa aula, não esquece de se inscrever no canal para ter mais dicas sobre rede de hidrantes, sobre dimensionamento de sistemas de PPCI. Fechou? Tamo junto, fica com Deus e até a próxima.